Então, o que a gente vai falar hoje é sobre o que eu mais amo falar, que acho que eu nem aguentam mais eu falar sobre isso, que é sobre karma. Exatamente o que a gente falou agora, né, antes de começar a gravar. Então, karma, dentro não só da astrologia, mas dentro do sistema como um todo, karma, ele simboliza ação. A palavra karma, ela simboliza ação. Então, é uma ação e toda ação ela tem uma consequência, certo? Só que a grande maior parte do tempo, né, como a gente viu lá na primeira aula, na segunda aula que a gente viu sobre crenças, vocês viram que as crenças, 95% do tempo, a gente age de forma inconsciente. Tu nem percebe o motivo pelo qual você está agindo daquela forma. Então, lembra do que eu falei? A mente, por 5%, em 5% do tempo, ela quer fazer de tal forma, mas 95% do tempo você age ou diferente ou pensa diferente daquilo. Então, da onde que vem a parte do karma? Nos 95% do tempo. Por quê? Porque o karma ele está separado em três níveis no corpo físico. Inclusive, ele vai dar todo o aspecto físico que eu tenho, né? Eu preciso. Isso, se eu não me engano, não é Prarabdha Karma. Daqui a pouco a gente confere ali, mas se eu não me engano, se chama assim. O karma, para eu cumprir os desafios que eu tenho nessa vida, as missões, né? Eu até prefiro falar dessa forma. Para eu cumprir as missões nessa vida, eu venho com esse corpo. Eu venho com essa estética, inclusive para atrair a pessoa com quem eu vou me casar, com quem eu vou me relacionar. Porque eu preciso ter características energéticas de magnetismo, os olhos, a conexão, o físico que atrai aquela pessoa ou que repele também. Então, o corpo ele é um aspecto kármico. E todas as vezes que eu nego o corpo, ou seja, tu já está negando a base, né? Uma dessas três níveis da estrutura do karma que está conectado com o corpo físico. O segundo é a mente. Então, mente e pensamento, que é bastante o que a gente vai ver nesse encontro, né? Porque o terceiro nível é a parte espiritual. E a parte espiritual é como se você não tem o que fazer. Você veio passar pela energia daquele cara. E você tem que passar, e ponto final. Você tem o livre-arbítrio de não passar por aquilo? Eu expliquei até para Pietra hoje. Você pode, né? O mapa, ele é como se fosse uma bússola. Ele é um mapa, exatamente, ele te dá uma direção. Mas não necessariamente você tem que fazer aquela escolha. Ah, Adri, se eu escolher algo totalmente oposto ao karma que eu vim desenvolver, livre escolha. É o teu livre-arbítrio. Por isso que a gente tem um livre-arbítrio, mas ele é controlado. Você tem decisões de tomar na sua vida. Então, vamos supor que eu tenha três caminhos, né, para fazer na minha vida, para viver na minha vida. E aí, o caminho principal que me leva para o meu dharma, para o meu propósito, para cumprir os karmas, seja o caminho A. Mas aí a minha mente, né, ela é uma mente muito focada no externo, nos prazeres, na vida material, e aí eu vou lá e vivo um bocado da minha vida no caminho B. Mas eu sinto que lá no meu interno existe algo me chamando para fazer outra coisa, que é o caminho A. Mas por livre-arbítrio, eu escolho viver esse caminho B. E de vez em quando eu vou até e vivo um pouquinho desse caminho A, mas é pouquinho coisa, só um pouquinho, que é o caminho C. Eu vou lá, dou uma esparecida, faço uma meditaçãozinha, mas volto a transitar pelo caminho B. Isso aqui, o próprio ato de você não viver e não buscar o que é o conhecimento sobre você também gera karma. Por isso que parece que a gente nunca sai do samsara. Por isso que autoconhecimento não é uma coisa que está todo mundo pronto e que
todo mundo quer, mas que todo mundo deve. Tem gente que veio viver um karma de prosperar, de viver inclusive a vida material. Você vê isso pelo mapa, né? Uma de vocês, né, em especial, veio viver propósitos materiais grandes, com muito sucesso na vida, com muita expansão. Não que não vá ter sucesso, mas é uma vida material mesmo. Não é muito espiritual, de desapego, entende? E aí, o karma dela tá errado? Quem vive na espiritualidade vai julgar Espiritualidade. como? Oi, tudo bem? Então, a pessoa que veio viver esse caminho material, ela tá errada? Não. O objetivo dela é. Por quê? Ela tá fazendo um resgate de vida passada. Por isso que o principal de todos os lemas e regras do karma é não julgamento. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que cumprir essa missão. Uma das coisas que a gente mais nega, que é o problema da mente, no segundo nível, que é o nível mental e emocional, é, por exemplo, vamos dar um exemplo bem básico. O meu karma, neste momento, é ser mãe. O meu papel é ser mãe. Se eu abdicar desse papel da maternidade e não cumpri-lo, cumprir, sei lá, eu quero ir viajar para Índia e morar lá. Meu filho não tem como ir. Vou deixar ele com os meus pais e tchau. Vou sentir saudade, tudo, ok, mas não estou cumprindo meu papel. Isso gera um karma gigantesco, porque neste momento o teu papel, as tuas funções também são karmas, que estão intercorrelacionados com o karma que você veio viver, com os karmas, né, que você veio viver. Faz sentido? Então, tudo que a gente faz nesses três níveis, corpo, mente, emoção e espiritual, energético, podemos chamar assim, deixa um resíduo, uma consequência. E os cinco sentidos, eles coletam informações de forma constante, o tempo todo. O meu olhar, ele se aguça, ele alimenta onde? A mente. O tato, o corpo, ele aguça. Aonde? Exatamente o físico. E aí, se eu me deixar levar pelos cinco sentidos o tempo todo, pela parte material, eu acabo trazendo um padrão de comportamento, que às vezes não é o eu, em essência. Então, como é que eu vou entender o meu karma se o tempo todo eu tô só aguçando os cinco sentidos? Eu tô só alimentando uma tendência comportamental, que dentro do yoga isso é chamado de ahamkara, que é o ego. Eu tô só alimentando o meu ego. Então, entender, muitos de vocês me perguntam, ou eu até às vezes me pergunto, tá, o que que eu tenho que fazer? Se eu ficar apenas focada no externo, nesses cinco sentidos, no ouvido, no desejo, no apego, no que os olhos veem de bonito, de belo, no que é gostosinho, no que é confortável, eu não alimento o que eu precisaria alimentar. Então, esse conjunto, essa tendência de comportamento que a gente vai fazendo ao longo das nossas vidas, vira uma personalidade. E a personalidade, todo mundo conhece personalidade como ego. E o ego acaba sendo a tua verdadeira natureza. E não, de fato, quem é você. Entende? Só que isso, a gente passou aí, ó, 30 e tantos anos, 40 e tantos anos vivendo nesse padrão. Poucas vezes eu fui lá, me alimentei um pouquinho do caminho C, mas voltei pro B. Mas na verdade o meu caminho é o A. Então vai precisar um esforço, Saturno, como eu falei. Saturno, ele vem para dar essa limpada. E aí, para quem chegou depois, um pouquinho, né, a Di e a Poli, que eu falei isso um pouco antes de gravar, Saturno vai ficar aí até novembro. Ele vai
pedir para dar uma limpada, uma ressignificada em comportamentos, em tendência comportamental que você não precisa mais, que não é mais o que faz sentido para ti. Por isso que Saturno, as pessoas falam assim, nossa, tá pesado. Pô, tá pesado. Tá mesmo, porque tá trabalhando em limpeza. E limpar a tua casa é gostoso? É pesado, né? Agora imagina limpar umas profundezas que você às vezes nem queria estar limpando, mas está acontecendo. Não é uma coisa que tipo, ah, sim, vamos, tira essa crença aqui, tira esse comportamento que eu não estou aguentando mais. É inconsciente. Por isso que falar sobre karma é uma coisa, é maravilhoso, na verdade, porque a gente só tá aqui por conta de karma. Tudo que a gente tem na nossa vida é karma, é ação e reação. É a terceira lei de Newton. Newton já falava sobre isso. A física já fala sobre isso. Então, não é uma coisa que a gente tem que, sabe, como é que é? Lúdica. Não é uma invenção, assim, espiritualista. E aí, a gente vai entender que nós vivemos três tipos de karmas. O primeiro karma, ele está conectado com o físico. Como eu falei, o teu corpo é consequência das ações que são necessárias para você viver nessa vida. Seja de relacionamento, seja de até de conduta mesmo. Porque isso é estatístico, né? Vocês só se conectaram comigo no primeiro momento por conta do meu corpo. A gente só se conecta com a pessoa através do olhar, no primeiro momento. Então, pessoas se repelem e pessoas se conectam, né? Por conta primeiro do físico. Daí você conhece a pessoa. Quantas vezes você olhou para uma pessoa de cara e você falou, putz, não sei se eu gosto dela. Mas aí você conheceu ela e aquilo mudou. Isso é o karma físico. É uma consequência do que você precisa viver. Inclusive a rejeição. Isso tem mapas, tem pessoas que vieram viver a rejeição de forma mais agressiva, né? A gente vê isso bem nítido, assim, quando tem alguma questão assim na casa 5 ou em Leão, uma debilidade ali em Leão, a pessoa não tem uma autoestima, então ela não reconhece, é muito difícil ela reconhecer o próprio valor. E o físico, nesse quesito, debilita. Só que tem gente que não tem karma com isso. E é mesmo assim cai na ladainha do externo de tentar ter que ser diferente do que é. Então eu paro para analisar. Poxa, eu tenho um problema de autoestima? Ou será que é porque eu tô tentando só me encaixar? Se eu realmente for parar para analisar, não, na verdade eu me acho bonita. Eu olho no espelho e me acho bonita, eu não acho que eu não tenho valor. Eu não sinto uma depressão por quem eu sou. Ótimo. Aí eu já removo uma crença de que eu tenho problema de autoestima. É fácil assim? Sim. É dito que a gente leva 2 segundos para adquirir um trauma. E por que que a gente leva a vida inteira acreditando na mesma coisa? E passa por processos terapêuticos, 10 anos, trabalhando em cima da mesma dor. Então percebe que, claro, é fácil falar? Não é que seja fácil, mas é um estado de consciência. Tudo é um estado de consciência. Eu me percebo que aquela dor não é latente dentro de mim. Então ela não deve ser o objetivo da minha vida. Um karma mental é tudo que influencia a minha vida, que foi determinado, e isso é bem importante, assim, sabe? A gente parar para analisar. Tudo é determinado como o modo como você pensa e como você sente. Absolutamente tudo. O meu pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Então, quanto mais
eu tiver uma consciência do meu pensamento, meditação faz muito isso, autoanálise faz muito isso, o autoconhecimento, o próprio autoconhecimento, quanto mais eu analiso a minha mente, me fazendo questões, perguntas mesmo no dia a dia, você não precisa, né, ir para um processo terapêutico para isso. Faz com você. Quanto mais eu analiso a minha mente, mais consciência sobre mim mesmo. Quanto mais consciência eu tenho de mim, maior o meu entendimento. Quanto mais eu entendo sobre mim, a minha ação se torna produtiva aos meus objetivos. Entenderam? Quanto mais eu observo o pensamento, mais eu consigo entender o que sim e o que não. Então eu não me torno mais impulsiva. Eu não me torno mais com aquela tipo, falo sem pensar, ajo sem pensar, ou de forma não só inconsequente ou inconsciente, mas agora as minhas condutas se tornam alinhadas ao que eu acredito. Só que é um processo. Hoje a Adriana vive todos esses papéis que ela está vivendo agora, mas há 10 anos, 8 anos atrás, era outro papel. Não tinha filho, trabalhava de outra forma. Então, tudo é um processo, baseado no que eu estou vivendo agora. E isso vai falar sobre também o teu livre-arbítrio. Você escolhe. Aí eu falei com a Carla, né? Hoje, acho que foi que a gente conversou. Você tem que olhar o que que é a tua prioridade hoje. Porque se deixar levar, o trabalho vai consumir, os afazeres vai consumir o tempo todo. Porque tu nunca vai ter uma coisa para não fazer. Muito raro. Muito raro a gente não ter coisas para fazer na nossa rotina. Ficar de boa, olhando por um nada, muito difícil. Então, o que que é prioridade? É isso que eu tenho que começar a entender também e achar um jeito de encaixar. Se a minha prioridade é o trabalho, ok, foque no trabalho, é momentâneo. Foque no que você precisa, é estudo, estuda. O objetivo agora é estudar. O objetivo agora é, sei lá, é cuidar da tua saúde. Então, cuida, não relaxa. Não procrastina. E aí, a gente chama esse karma desse momento presente de Prarabdha Karma. É o karma que eu tenho que viver. Só que lembra que tem o livre-arbítrio? Você pode não fazer o que você precisa fazer. Acho que isso é bem legal, assim, de marcar, sabe? Karma, ele é o quê? Ele não é só uma ação. Ação tu tá fazendo o tempo todo. Karma, na verdade, ele significa uma ação que você precisa fazer. É como se fosse não uma obrigação forçada, mas é necessário fazer. É o que você se predispôs, se colocou a fazer, então eu tenho que fazer isso daqui. Faz parte do meu papel. Isso é karma. Aí eu tô lá pagando a academia e não vou. Essa sou eu, não é? Eu tô relaxando na minha saúde e eu sei disso e eu me culpo com isso. E a culpa é o pior dos karmas. A gente vai ver um pouquinho depois. Mas a Adriana sabe que vai ter uma consequência, porque eu já botei a ação. Não adianta só pagar a academia. Tem que ir? Beleza. Se eu for, qual que é o meu karma diante disso? A gente chama isso de punyam, que é um karma positivo. Se eu não for, só pagar, não adianta absolutamente nada. Karma negativo, papam. E vai gerar uma consequência onde? Na minha saúde e no meu financeiro, porque eu tô gastando à toa, né? Então, só que isso é uma coisa muito bobinha, um exemplo muito bobo. O tempo todo a gente está vivendo essas consequências, ação e reação. E a gente vai ver que, na verdade, o que manda dentro do teu karma é a intenção por detrás. Agami Karma é o karma de futuro. Eu dei o exemplo agora, né?
da minha saúde. O que eu vou colher no futuro se chama Agami Karma. E às vezes eu vim com uma bênção de não ter problemas de saúde nessa vida, mas eu vou colher na próxima. Agami Karma. Louco isso, né? Então, os karmas que estão no mapa de vocês, isso é chamado de Samchita Karma. É o karma que eu não tenho, que é o karma espiritual, como eu falei. Não tenho o que fazer. São karmas de vidas passadas que você escolheu vir viver nessa vida. São reflexos, na verdade, né? Situações que a gente não finalizou e que a gente, naquele banco de karma, de aspectos positivos e negativos, pega talentos que se encaixam com karmas e situações que eu tenho que viver. É muito legal, né? Entender um pouquinho sobre isso. Então, o Samtita é o único que a gente não tem como se esconder, sabe, dele. Ação e reação, você o tempo todo tá moldando a tua vida, livre-arbítrio. Livre-arbítrio controlado. Você pode escolher o tempo todo. E o Agami Karma, que é o karma do futuro, inclusive das tuas futuras vidas, tá baseado nesse momento aqui agora. Se tiverem dúvida, me perguntem. Então, como eu falei antes, a... o karma ele não depende apenas de uma ação e reação. Não é isso que vai reger a nossa vida o tempo todo. Então, é a intenção por detrás. E a intenção, ela faz toda a diferença, porque se você for falar algo motivado pelo amor e você sem querer magoar aquela pessoa, o karma é dela e não teu. Sabiam disso? Então, vamos supor que eu tenha que falar para minha chefe que eu não vou fazer o que ela me pediu, mas não era minha obrigação fazer. Eu só quis dizer não. Hoje não vai dar. Não vou fazer isso. E eu vou lá e falo, porque é a minha verdade. Não vou fazer. E aí ela ficou chateadíssima comigo e me manda uma mensagem: Nossa, não esperava isso de você e não sei o que, contava tanto contigo. O karma é meu ou dela? É dela. Dela que não aceitou a minha verdade. Se não é a minha obrigação. Agora, se eu disser alguma coisa pra ela com uma intenção de ódio, com uma intenção de tentar fazer alguma coisa voltada só pra mim, aí sim o karma vai ser bom pro outro e negativo pra mim. Se for a mesma situação e eu falar pra ela, olha, você sabia que eu vou fazer isso pra você, mas aí você vai ter que me colocar no lugar daquela pessoa, tudo bem? Karma negativo pra mim e positivo pra ela. Ação e reação, o tempo todo, o tempo todo. Quando a gente vai estudando sobre karma, karma é estudo de Tantra, né? Quando a gente vai mergulhando nesse estudo de karma, dharma, isso é Tantra dentro da tradição védica. Tu vai parando para analisar todas as tuas ações. E você não quer ficar produzindo mais karma negativo. Tu quer dar um pause naquilo. Você já tem um monte de coisa para trabalhar, ainda fica produzindo mais? Então você fica muito atento aos teus pensamentos, principalmente às tuas ações, né? Porque a ação vem de um pensamento. Então eu tô fazendo isso por quê? Ou por que que eu fiz aquilo? A gente começa a se questionar. Esse é um dos primeiros pilares do autoconhecimento. Então, o modo como a pessoa com quem eu estou conversando, tratando, recebe ou vai reagir, não é o principal. É a intenção por detrás. Por isso que se você fizer o teu trabalho motivado,
não felizona, né? Tipo, uhul, estou aqui, feliz, né? Maravilhosa, fazendo o que eu. Não, faz o que você precisa fazer. E se precisar de pausa, eu estou esgotada. Essa é a minha verdade. Ok, fale. Essa é a tua verdade. Qual que é uma inverdade? Eu tô esgotada, cansada, pé da vida e tô aqui fazendo doente e fazendo uma coisa que eu não queria. Karma negativo? Papa, você tá só acumulando. E eu vou te ser bem sincera. O que você faz aqui agora, às vezes você colhe na próxima semana. Depende do nível do karma. Não é só na próxima vida, não. Por isso que a ação e reação, às vezes, é muito rápida. Vocês já ouviram histórias assim de uma pessoa ter feito muito mal e daí ela ficou doente e aí, sei lá, alguma coisa muito ruim aconteceu com ela? Pode ser que ela esteja pagando de vida passada? Pode. Mas às vezes ela está pagando daquilo de ruim que ela fez. Tudo depende da intenção e da força por detrás. Então, essa intenção, ela tem que estar constantemente dentro da minha mente. Porque não é o impacto que eu gero no outro, é o impacto que gera em mim. Agora, se eu não for trabalhar porque eu quero ir pra balada com as minhas amigas e aí eu minto, eu falo assim: ei, olha só, eu não vou hoje porque eu tô, nossa, tô mal para caramba, o meu filho tá mal, tá todo mundo mal, e aí eu me arrumo e tô lá na balada. Karma negativo. Pararam para perceber como é importante a gente também se priorizar e que não é egoísmo eu olhar para mim? É entender a tua verdade. Se eu tiver que cancelar uma aula porque eu não estou bem, eu vou cancelar aquela aula. Porque eu não estou bem, eu não estou me aguentando, eu vou dar uma aula péssima. E entre eu dar uma aula péssima e desmarcar, prefiro desmarcar. Então eu vou compartilhar com vocês uma. Vocês me fizeram pergunta ali, né? Agora que eu vi. Peraí. Estão conseguindo ver aqui o slide? Então aqui eu queria que vocês lessem, ou a gente vai ver juntas, tá? Qual que é o pior do karma? A Polly, que viu essa aula, não pode falar, né? Então vamos supor assim, eu tô lá correndo com uma faca e sem querer, total, eu mato alguém. Eu tô correndo com uma faca. E aí vem uma pessoa, bate e eu mato aquela pessoa. Segunda opção, você tá com uma faca na mão, cortando legumes, discutindo, e no calor do momento você esfaqueia aquela pessoa. E a pessoa morre. Terceira situação, você, de forma muito meticulosa, planeja assassinar uma pessoa que você não gosta. Esse é o terceiro. Quarto, aí você bola todo um contexto, um jantar. Ah, eu vou preparar um jantar para aquela pessoa falsa que só puxa o meu tapete e crio todo o planejamento do que eu vou fazer e não sei o quê. E aí eu faço um bolo maravilhoso e enveneno ela. E o quinto, o seu comportamento com alguém é totalmente normal, mas por dentro você trama todas as coisas terríveis que você quer fazer com ela. E todas as coisas terríveis que você pensa e fala sobre ela. Eu queria que vocês, se puderem, ligar o microfone e me falem qual que é o pior karma. Só existe um pior aqui. É só uma opção. Qual que é? Eu acho que é o 5, Ado, pra mim, na verdade. Tu viu essa aula, não é essa danada? Eu vi? Não. Tô perguntando. Já respondi, né? É.
Alguém achou que era outra? Alguém achou que fosse a um, a dois, três, quatro. É a cinco. Por que que é a quinta? Porque a intenção tá constante na tua cabeça. Você tá matando todos os dias aquela pessoa. É, e teu comportamento também, né? É o teu Tipo, tu comportamento. agir normal e tu tá por dentro planejando algo, pra mim é um karma que tu vai fazer pra ambos, na verdade, né? É, exato. E isso a gente faz com a gente o tempo todo. Vocês se maltratam o tempo todo. Não é sobre o outro. Então, o primeiro, totalmente intencional. Foi sem querer. Aconteceu. O segundo, numa explosão de momento, mas não foi intencional também. Não teve a intenção de matar. O terceiro já tem um karma um pouquinho mais pesado. Eu planejei assassinar aquela pessoa, mas fiz. Fiz e vou pagar o que eu fiz. O quarto, mais pesado ainda. Mas eu mato aquela pessoa e vou pagar o karma. O quinto é o tempo todo vivendo e vivenciando aquela intenção de maltratar, de machucar. Então, mais uma vez, não é a reação da pessoa, é a intenção por detrás de tudo que eu faço, de absolutamente tudo. Eu tô comendo com a intenção de quê? Tudo, absolutamente tudo. Tô falando isso daqui com a intenção de quê? Do meu bel prazer, do meu objetivo de vida, da minha arrogância, do meu egoísmo. Tudo é ação e reação. Só que, obviamente, que a gente trabalha com o que é mais pesado para nós nesse momento. Então, eu tenho que entender o que que é mais pesado para mim agora. Aproveita que Saturno tá aí, tá pesando na nossa vida. O que que tá pesado? O que que tá pedindo para que eu olhe? Trabalho, saúde, relacionamento, financeiro, estudo? O que que tá pedindo? Olhar para mim? O que que te dá medo? O que que tá cansativo? Foca em cima disso. Então, o pior do karma não significa que é o mais imoral, mas é o que gera mais consequência para ti. E ficar ali, como a Thali falou, se eu fico ali remoendo a mesma coisa, é inúmero a consequência daquilo. Todos os dias eu estou alimentando a mim mesma de uma forma totalmente negativa. Ô, Adri, é como se a gente estivesse nos matando todos os dias, né? Eu acho que eu entrei nessa resposta porque eu acho que é uma coisa que eu venho olhando há muito tempo pra mim, no sentido de sempre fazer muito pros outros e não fazer por mim, né? Então, não me priorizar, né? Não me autovalorizar em muitas situações. Então, a reflexão que traz pra mim, assim, que veio muito é de que todos os dias tu tá te matando um pouco, vejo que tu tá vivendo, né? Quando tu não sai de uma situação que tu sabe que te incomoda, tu já tem consciência sobre ela, mas tu ainda continua nela. Show, é isso. Então, Sim. é exatamente isso. Tu tá se matando. Na verdade, tudo não é escolha. Só que a gente que coloca um peso nessas escolhas. Um peso, um sacrifício. Parece que é um sacrifício você olhar pra você, reconhecer que não tá fazendo do jeito que quer, do jeito que na verdade sente que não quer, e não toma uma ação. E às vezes, isso é Saturno. Precisa de tempo sofrendo em cima daquilo.
tempo de aprendizado. Todo mundo está vivendo a mesma energia nesse momento. Tem gente que está encarando, tem gente que está mascarando. Ação e reação. Quando vier, vem com bomba. Então, essas segundas intenções, inclusive com nós. Qual que é a minha segunda intenção comigo? O que que eu quero realmente comigo, sabe? O que que eu quero sentir de mim mesmo? Ter prazer comigo mesmo. Então, não é simplesmente a ação que vai acumular karma. É a maneira como ela é feita e o motivo fazem toda a diferença. Tempo todo, tempo todo. Então, eu lembro quando eu apresentei essa aula pra Poli, a Poli tava lá no hospital. Provavelmente tu tá, né? Agora. E, e tu até ficou feliz, eu acho, né? Porque você falou, eu tô aqui, tô fazendo o que eu preciso, não tô bem, né? Não tava feliz. Ali tava cansada o dia inteiro de trabalho, mas foi fazer o que ela se colocou pra fazer, não o que colocaram ela a fazer. Entende? É diferente? Não é uma obrigação imposta. Ela que escolheu. Então, tô ali fazendo. Agora, quando é imposto, é mais difícil ainda sair desse ciclo. Porque aí vai precisar falar um não, como a Thali falou, olhar pra si, entender, realmente eu não quero. E aí eu pergunto, que eu acho que foi falado na aula passada, tem que chegar até o nível de eu me esgotar, de eu falar assim, cara, eu não aguento mais, pra você dar um ponto final naquilo. E aí, outra pergunta. Existe fim? Porque a Pietra me perguntou isso hoje. Isso acaba? Sim, acaba. Acaba quando as nossas ações, elas deixam de ser sobre nós. Porque o tempo todo vocês não perceberam que a ação não é só sobre mim? O tempo todo é com o outro. Mas é como eu me porto com o outro. Que às vezes vai precisar de uma imposição da minha parte também. Sem a arrogância, sem o egoísmo. Quando que acaba também? Quando você deixa de exigir que a situação aconteça do jeito que você quer. Por quê? Porque se eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu não estou esperando o tempo todo ou exigindo que aquilo saia como eu quero. Aí eu tô apegada. E aí, se não acontecer, gera o quê? Frustração. E alimento uma parte negativa de mim. Relacionamento, todo mundo. A Siri ligou aqui. Peraí, que ela tá tocando uma música. Pronto. E tem o tempo também, né, Adri? O tempo também, com certeza. Quando a gente. Não só o tempo, mas quando o interesse não alimenta. Não só alimenta não o tempo. Não é que o tempo, ele, na verdade, é uma consequência. Entende? Porque a partir do momento em que eu me torno consciente, o tempo é só questão de tempo. É só questão de você tomar a coragem. E aí. Eu expliquei pra Pietra hoje, né? Poxa, Saturno fica 30 anos em cima de nós. Durante 30 anos, quem vive 90 anos vai passar por pelo menos dois ciclos de Saturno. Ou seja, dois ciclos de karma pesando em cima. Então ele não vem de forma agressiva. É um karma que vai preparando você para você entender o que que você quer da sua vida. Só que ele leva tempo? Sim, ele leva tempo. Mas existem outros karmas que são mais rápidos, que são aqueles que você não aguenta mais.
Saturno pesa. Quais são os outros que se repetem? Vocês sabem? O que que fica se repetindo na minha, que eu sinto, ou às vezes de forma materializada? Os mesmos ciclos de família, repetição de padrão, as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, me machucando, ofendendo, ou eu não sabendo dizer, ou inclusive, né, karma não é só dor. Vocês sabiam que tem pessoas que elas são muito agressivas? Agressivas mesmo, elas impõem os outros. Isso é um karma. Só que para uma pessoa agressiva enxergar que ela é agressiva, leva muito mais tempo do que uma pessoa que sofre a agressividade. Concordam? Porque primeiro ela tem que desbancar do ego para entender que, na verdade, aquele processo dela de agressividade é uma dor que ela tentou mascarar, sendo imponente. Então sempre vai ter as duas polaridades. Sempre, sempre vai ter. Então, para eu enxergar a minha dor, eu preciso que alguém esteja me colocando naquele papel de dor, vivenciando aquilo. Por isso que não tem certo e errado. Eu preciso de que alguém me mostre, que alguém me machuque, né? É horrível falar isso, mas para escancarar realmente a minha dor. Por isso que não é o cliente, não é o meu pai, não é a minha mãe, não é filho, não é relacionamento, é o que eu vim trabalhar, é o que eu vim curar de mim. E a cura, ela sempre vai precisar de uma coisa que eu falo com certa constância, coragem. Porque tem que ter uma puta de uma coragem para enfrentar essas situações. E eu acho que eu falei isso na primeira aula. O teu propósito, teu objetivo de vida principal é viver a sua vida. A sua, não dos outros, não do pai, não do sistema familiar. Não, não é o que o outro quer, é a sua vida. Porque, sabe por quê? Sabe como é que eu vou convencer vocês? Não querendo convencer, não é? Porque não é esse o objetivo. Porque quando a gente volta, é muito pior. Porque na verdade você estava vivendo o papel que não era teu. Ou seja, você não cumpriu o teu próprio karma. E cumpriu o karma de outra pessoa. E ainda cumpriu errado. Né? Porque não era meu karma, então provavelmente eu cumpri errado. Então olha que pesado, na verdade, isso. É bem intenso, na verdade. E aí é onde a gente começa a colocar, eu tenho que ser responsável por mim. Não é outra pessoa que vai me pegar pela mão e falar assim, e aí, pra onde que eu vou? Isso é dependência. E aí, se for a Adri que vai falar, vai por ali, karma é meu. Então a gente não faz. E nem pede. E nem pede. Então, para concluir, olha, consegui falar em 45 minutos. Então, a situação não é a situação, né? Não é a reação que causa a infelicidade. A reação é uma consequência do modo como você reage. E o teu karma não é o que te acontece, mas é o que você responde ao que acontece. O tempo todo. Ah, ok, tive uma aula bacana. E esquece tudo isso daqui. Ou paguei mentoria, né? Tô pagando a aula para ter a aula e nem vejo, não escuto, não faço. Isso não é para tornar um peso, mas é para tornar consciente. Por isso que hoje, eu sinceramente, eu não faço mais escolhas assim, não me encho de coisas para fazer, como eu fazia antes, porque eu queria fazer de tudo, né? Não dava conta.
Mesmo que seja um karma pequeno, tava me trazendo culpa, insegurança. Pô, não tô dando conta de fazer as coisas. Óbvio que tu vai entrar num modo frenético, ansioso. Então hoje, só se coloque para fazer o que você precisa fazer. O que é prioridade? O que que é prioridade para mim hoje? E às vezes o autoconhecimento para ti hoje é prioridade. Não era ano passado. E talvez não vai ser ano que vem. É um processo. Tudo é um processo, só que eu não posso botar como obrigação e nem como culpa por não fazer. Só se eu estiver me colocando para fazer. Beleza? Porque não é o que você faz, é o que você se coloca para fazer. Muito bem.